eu não achar o outro, esse já é meu. Tem que fazer a sequência, né? Se eu achar o outro, melhor, né? Porque ele já tem muita anotação. Senão a gente vai começar do zero de novo. Ele fala abre, aí vai abrir no que ele quer. Vou falar do capítulo. Não, ele tá meio que viciado já mesmo, né? Mas beleza. Hoje, dando sequência, né? Nessa parte aqui sobre o céu, nós vamos iniciar no item 7. E vamos até o 9, o 10, se der tempo de chegar nele, né? E agora é uma parte bacana, porque já dá pra gente discutir alguma coisa. Não vai ficar muito só leitura. É algo que já dá pra interagir. De certa forma, o que eu peço para todo mundo? Se durante a leitura identificarem alguma coisa no contexto que tenha no Livro dos Espíritos ou que tenha em outras obras de Kardec, põe na mesa para a gente discutir, né? Porque esse é um livro que a gente está iniciando o estudo. Então, se futuramente a gente conseguir estudar os outros também, esse aqui já vai servir de parâmetro para o próximo que vir. Mas não significa que a gente não consiga agora trabalhar com o que já tem, né, na mente, e até a questão, sei lá, do dia a dia também, né, com relação de como a gente interpreta essas coisas aqui. Alguém quer fazer a prece? Não, ninguém quer fazer a prece. Ele vai fazer, pode fazer. Então vamos lá. Nós vamos elevar então o nosso pensamento a Deus e agradecer mais essa oportunidade de termos superado os nossos obstáculos e estarmos aqui reunidos para o estudo do livro Céu e Inferno. Que no decorrer da leitura nós possamos interagir da melhor forma possível, contando com o nosso próprio conhecimento, com a inspiração dos benfeitores amigos, de forma que toda essa interação possa ser útil para nós aqui e aos desencarnados. E olha que há muitos que nos acompanham que podem tirar muito proveito sobre o nosso estudo também. Então iniciamos assim mais um dia de estudo do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja. Bom, vamos lá. No último bate-papo que a gente teve, nós falamos sobre a dificuldade da gente interagir com o conhecimento, de uma forma geral. Então, Kardec ele fez uma comparação sobre felicidade, né? A gente tem um conhecimento X sobre felicidade, e esse conhecimento sobre felicidade ele está muito ligado naquilo que a gente aspira, né? Naquilo que a gente deseja. Então, como cada um está num determinado estágio, a felicidade ela é muito relativa. E acho que é uma coisa que a gente pode relativizar o tempo todo, né? Porque ela está muito focada no interesse particular de cada um de nós. Mas ele faz uma comparação. Às vezes a gente vê uma pessoa, sei lá, ficando feliz por coisas que a gente olha assim e fala, tem cabimento isso, né? A pessoa toma um chá, ficou toda feliz porque tomou um chá, depois eu vou tomar mais aqui, né? Ficou toda feliz. Você olha assim, nossa, mas que bobeira, né? Tem gente que de manhã toma um café, fica numa euforia. Se não tomar café, acabou, não tem, já fica de mau humor e assim vai. Então é muito relativo essa questão de felicidade. É como a gente identifica, é como a gente se posiciona diante dela, né? E assim vai com música, com roupa, com alimentação, e vai ao infinito aí os exemplos. Mas aí, o que a gente começa a compreender? Que num determinado momento, a felicidade, que é o foco aqui do capítulo Céu, ela vai estar muito relativa ao nosso progresso. E aqui, de algum momento, ele vai falar que nós estamos suscetíveis à reencarnação. A gente está aqui num centro espírita justamente porque a gente acredita nisso. Suscetíveis à reencarnação, nós estamos testando o tempo todo as nossas qualidades, né? E qualidade, a gente já conversou sobre isso, tem a ver com o quê? Com virtudes e com vícios. Não tem especificamente ser bom ou ser ruim. Então, nesse processo de reencarnação, nós vamos estar sempre exercitando as nossas qualidades.
né? Ou seja, qual que é o objetivo? É fazer com que a gente esteja cada vez melhor a cada final de encarnação. Significa que isso vai adiantar, vai acelerar, todo mundo vai ascender, né? Eu até brincar, todo mundo vai ascender igual o pessoal fala que Jesus, né? Algumas pessoas falam que Jesus subiu em linha reta. Você acredita em reencarnação e Jesus ele passou por todo o processo de reencarnação, então muito provavelmente não foi dessa forma em linha reta. Ele teve aí seus tropeços, pode ter atingido um grau mais rápido. E aí nós vamos citar muitos outros baluartes aí do Espiritismo que também não viria ao caso. Ou seja, nós não podemos endeusar ninguém e também não podemos acreditar que nós vamos subir em linha reta, até pautado na nossa própria trajetória. Fica difícil a gente ter esse conceito de que eu me conscientizei porque o Espiritismo fala isso e agora eu vou subir em linha reta para o céu. Cuidado, né? Vamos ter muito cuidado com isso. Mas o que influencia nessa experienciação toda? É a nossa vontade, não é? Em buscar algo melhor para a gente. Se a gente acha que só a materialidade, a vida pela vida é o suficiente, é o que a gente entende naquele momento, a gente vai viver aquilo e não adianta criticar ninguém por causa disso, né? E também não adianta se enganar, achando que tentando se espiritualizar vai ser melhor que o outro, porque é uma tremenda de uma enganação também, né? Ou a gente se modifica e está uma postura moral diferente de verdade, ou tá tudo no mesmo barco, só não tá com os mesmos objetivos, né? Mas tá tudo no mesmo barco, capengando para um lado e para o outro. Então aqui no item 7 ele fala o seguinte, que o progresso entre os espíritos ele é fruto do seu próprio trabalho, sempre. Mas, como são livres, trabalham para seu adiantamento com mais ou menos atividade ou negligência. A partir do momento que a gente começa a se conscientizar sobre a necessidade de equilibrar a inteligência moral, talvez aí sim a gente comece a acelerar essa corrida de equilíbrio, né? Então, dando sequência, ele fala: segundo a sua vontade, eles apressam, assim ou retardam o seu progresso, e por consequência, a sua felicidade. Ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. São, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz. Segundo essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo. Do mesmo modo que em atraso, do mesmo modo que aquele que avança tem todo o mérito. A felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. Esse trecho, para mim, ele é muito interessante, fazendo uma releitura nele. Porque o que acontece? Uma coisa é a gente estudar a teoria e estar aqui discutindo ela. Isso é fantástico, já é um tremendo pontapé. Outra coisa é você aliar esse estudo que a gente está fazendo às comunicações mediúnicas. É fantástico isso. Porque em algum ponto da doutrina espírita, Kardec ele é claro num contexto. Se nós estamos participando de comunicações, de diálogo com os espíritos, e não estamos nos esforçando, o mínimo que seja, para tirar as lições que são dadas ali, através dos diálogos, para a gente mesmo, a gente está perdendo tempo. Não adianta querer moralizar os outros, não, né? Não adianta querer ouvir uma situação, uma narrativa de um espírito que está num estado de sofrimento, e esse sofrimento a gente entende que é real, porque nem todo espírito ele tem capacidade de relatar as suas coisas sem demonstrar o sofrimento. Então, o que a gente percebe nas reuniões mediúnicas ou nas psicografias? Muitos espíritos ocorrem ao centro e não tem muitas condições de falar, porque eles se ressentem de todas as suas dores, todas as suas doenças, né? As culpas, muitas vezes, que se fixam, né, na alma, e acaba que o espírito não vai nem para um lado nem para o outro, até que através do mediúnico a gente consiga ir conversando gradativamente para ele se liberar
daquele momento de dor para começar a andar de novo. Então a gente não tem aqui uma relação de felicidade e sofrimento, mas a gente vai buscar no Livro dos Espíritos o ensaio sobre sensações e percepções. Sensações e percepções o quê? De um estado que o espírito ele se ressente o tempo todo. Ele, sei lá, foi traído por um amigo e essa traição ocasionou a morte dele. Ele acaba se ressentindo daquela dor constante, daquele ódio, e ele começa uma perseguição. E ele então acusa o outro da sua infelicidade, quando na realidade ele não consegue enxergar, na grande maioria das vezes, que a infelicidade dele muitas vezes é só uma lei de causa e efeito, onde em algum momento, né, ele pode ter feito outra pessoa sofrer da mesma forma. Então é muito mais fácil eu acusar aquele que me machucou, já que eu esqueci nessa existência o que eu fiz aos outros, né? Fica muito mais fácil. Então o nosso papel nos mediúnicos, quando temos oportunidades, é dialogar com esses espíritos, abrir os olhos, né? Mas como que você vai fazer isso? Com bom senso, é com lógica, falando a verdade, é de igual para igual. Não tem magia, não tem mistério. Os mentores, os espíritos superiores não vão aqui forçar o cara a entender uma situação, né? Que ele não queira. É através do contato, através desse diálogo, que ele realmente vai conseguir se liberar. Por quê? Porque ele toma um choque de realidade, né? Ele vai entender o quê? Eu não estou falando com nenhum santo. Não estou falando com nenhum santo. Eu estou falando com um cara que está encarnado através de um médium, e ele não está nem aí para mim, né, no bom sentido, se eu fui machucado, se eu fui mal, se eu fui bonzinho. Ele não está nem aí nesse sentido. Ele está lutando também contra os seus vícios e está tentando passar uma imagem mais clara de que todo mundo tem uma certa culpa no cartório. Então a felicidade dele ali é muito relativa. E também tem muitos espíritos que ocorrem no mediúnico que tem uma consciência e uma inteligência fora de série, né? E é até difícil conversar com esses caras, é muito difícil, né? Porque em alguns casos, eu com quase 8 anos, né, de mediúnico, em alguns casos eu fico pensando assim: esse cara vai me atropelar, ele vai me engolir, ele simplesmente vai me deixar sem saber o que falar. E quantas vezes eu já me vi nessas situações dentro de uma sala de mediúnico, com o espírito falando, e aí ele começa a trabalhar com o que em mim? Com a minha culpa, com as minhas tendências, com os meus vícios. Poxa, nessa hora você é obrigado a parar, você tem que tirar o pé do freio e fazer uma autoanálise. Então ninguém consegue enganar ninguém, é um papo franco, é um papo aberto. Então esses caras que têm consciência do que estão fazendo e falam com muita segurança que não estão sofrendo e estão bem lá da forma que estão, tenham certeza que eles estão bem. Eles estão bem mesmo, porque eles, naquele momento, eles estão autossuficientes. E na hora que realmente a gente conseguir atingir ele, pode não ser nessa existência, tá? Em algum outro momento ele encontrar alguém, né, por exemplo, melhor que eu, um outro dialogador que consiga tocar ele, ou no momento que ele já estiver cansado, ele vai começar a mudar o rumo da vida dele. E isso, é claro, os caras estão bem porque se você pegar uma pessoa muito inteligente hoje encarnada, que seja ruim, segundo o nosso ponto de vista, ele não está sofrendo, ele está bem. Tá bem pra caramba, porque ele tá sendo o que ele é. Ele às vezes se utiliza da profissão, o que quer que seja, e ele vai atropelando todo mundo com a sua inteligência para atingir os objetivos dele. Então esse cara desencarnado, ele não vai ser diferente, ele vai ser exatamente a mesma coisa. E creio, é uma experiência fantástica esse contato. Então, a cada um segundo as suas obras. Continuando, a felicidade suprema não é o quinhão senão dos espíritos perfeitos, de outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não a alcançam senão depois de terem progredido no quê? Para alcançar a suprema felicidade, o espírito ele tem que atingir qual nível?
de evolução. Agora tá fácil para vocês, porque eu já falei umas 3, 4 vezes aqui. Nós tocamos 2 pontos essenciais: inteligência e moral. O Luiz falou, a moral. Inteligência e moral. Então, não importa se hoje, ou sei lá, nas 20 encarnações sequentes, o cara ele se desenvolveu e se tornou o ápice da inteligência, capaz de decifrar um monte de coisas, de construir um monte de coisas. Não importa. Vai chegar uma hora que ele não é que vai estacionar, aquilo não vai mais fazer sentido. Ele vai começar a se ressentir. Vai chegar uma hora que todo mundo nesse estágio vai começar a falar: puxa, o que adianta tanta inteligência, né? Se eu não tenho mais nada à minha volta? Então, nesse momento, ele pode começar a voltar o seu olhar para os outros, que é o meio social. Então, na nossa encarnação, nós temos as oportunidades de desenvolver a nossa inteligência através do quê? Estudo. A aplicação desse estudo em trabalho, e não significa que é um estudo religioso só. Né? Você reencarna hoje e fala: eu vou ser serralheiro. Não façam isso, tá? Não façam. Mas tem gente que faz, tá? Eu vou ser serralheiro. Poxa, se eu tiver a oportunidade de desenvolver alguma coisa com serralheria e que seja útil para a humanidade, show de bola. Eu vou ser engenheiro. Né? Qual o grau de capacidade que tem hoje a engenharia desenvolvido, tanto a engenharia mecânica como a civil? É muito grande. Né? Bom, eu desenvolvi tudo isso, mas a custa de quê? Só do estudo? Só da aplicação? Não, eu também tive o contato social com as pessoas à minha volta. E nesse contato social eu tive a oportunidade do quê? De exercitar as minhas qualidades. As minhas qualidades entre vícios e virtudes. Você tem a oportunidade de se lapidar nesse esbarramento constante com as pessoas. Né? Então, hoje mesmo... depois a gente dá risada, né? Mas na hora eu fiquei das 15 para as 9 da manhã até as 11h30 para comprar 3 barras de cantoneira. Chegou uma hora que eu tava puto da vida, né? Porque eu, com os meus botões, esse cara acha que só ele tem direito de trabalhar. E eu fico aqui preso quase 3 horas sem produzir nada, num telefone aguardando o cara, ligando, ele não atendendo, ligando, caindo a ligação, ligando, o cara me enrolando. Aí chegou uma hora que eu explodi. Ah, beleza. Ah, você tá errado, Anselmo. Será que eu tô errado? Né? Há maneiras de explodir e há maneiras de explodir. Uma coisa é eu catar o telefone e xingar o cara as últimas 20 gerações da família dele. Outra coisa é eu dar uma dura com muita energia nele porque ele está sendo sacana. Né? Então isso é uma maneira de você aprender a se lapidar dentro da sociedade. É um exercício constante. Né? Você pode ir lá de repente encher o cara de porrada. Né? Ou não. Mas não significa que você precisa necessariamente, como dizem aí religiosamente, falar amém para tudo. Por quê? Porque as pessoas também precisam crescer dessa forma. Mesmo que elas não sejam espíritas ou não sejam religiosas, esse esbarramento social, essa lapidação vai fazer bem para ela. Porque ela vai pensar 10 vezes, a partir das próximas 20 broncas, talvez, que ela tem que mudar alguma coisa. E talvez isso ajude bastante. Né? Bom, isso também vai servir para uma série de outras coisas. Nós estamos falando de um esbarramento individual. Eu com você no dia a dia. Mas e quando a gente olha o quadro social? Como é que fica? É muito legal porque essa última semana eu tenho conversado muito pela internet e muito provavelmente vão ouvir isso daqui com amigos que são socialistas, né? E são espíritas. Mas eu não tenho nada contra ser socialista, contra ser comunista, como
ser seguidor de qualquer tipo de partido, não tenho nada contra, tá? Mas nós, dentro de um padrão, digamos assim, espírito, nós temos que entender o quê? Eu não posso ficar pregando ideologia, não posso ficar discutindo por ideologia. Eu não posso ficar tentando impor nos outros determinadas coisas mascaradas dentro de textos, adulteradas. Por quê? Você está impondo ali uma qualidade sua. Então isso dá muita discussão. Mas por que eu trouxe esse assunto? Não adianta eu ser espírita, né? De esquerda, digamos assim, vamos brincar com o termo, se eu sou um espírita de esquerda de trás do computador. Não adianta. Não adianta eu ser um espírita que defende uma determinada ideologia se eu só defendo dentro da minha casa. Eu não saio para fora, eu não uso o meu conhecimento para piciroca nenhuma. Bom, eu estou brigando por causa da desigualdade social? Beleza. O que eu, dentro das minhas condições, eu tenho capacidade de ajudar a sociedade a mudar para melhorar o quadro social das pessoas que nós não estamos satisfeitos com a situação dela? É bonito o discurso? Todo discurso ele é bonito, todo discurso é louvável e serve para despertar alguma coisa, mas ele é muito mais louvável quando ele é acompanhado de ações. Fora isso, esquece. É só papo de botequim mesmo. Quem não gosta de botequim é papo de internet, então, né? Não vai sair disso. Por que a gente está falando isso? Porque nós temos que, como estudiosos da doutrina espírita, nós temos que entender que há o momento de cada um. Querer fazer algo ou não querer. Simples. Bom, eu posso me interessar pelo outro e estender a mão no sentido de ajudar com alimento, com roupa, abrir o leque para que às vezes a pessoa está tão desesperada que ela não enxerga. Posso eu direcionar a pessoa para estudar, para amigos que possam ampará-la com emprego? Posso. Mas você vai fazer a sua parte, você não vai virar um obsessor encarnado, né? Querendo fazer com que ela melhore, sendo que ela não quer. Essa é a nossa grande discussão com relação a drogas, a qualquer outro tipo de coisa. O alcoolismo. Você pode fazer o que você quiser. Se a pessoa não quiser mudar, você fica ali um obsessor da pessoa encarnada o tempo todo e ela não vai mudar. Vira aquela briga. É louvável? O trabalho sempre é louvável. Mas a gente precisa saber até quando a gente precisa fazer isso de fato, né? O Espiritismo não fala que se eu deixar de lado uma situação, eu vou queimar no mármore do inferno por causa disso. Não. A gente deu tudo que a gente podia dar. Então a gente vê em diversos trabalhos sociais, quando as pessoas são muito engajadas, ou é porque ela tem um amor profundo no coração e fecha os olhos a tudo que ela vê e segue adiante, ou é porque ela tem algum interesse financeiro sobre isso. E a gente vai ver o caso aí de muitas ONGs que atuam socialmente apenas para isso, para fazer número, né? E preencher relatório, para não faltar o dinheiro. Senão, não teriam tantas ONGs assim, não. Então, o respeito, né? Sempre o respeito em todo o relacionamento. O que nós estamos falando aqui, eu brinco bastante, né? Porque esses caras que a gente conversa, né? Esses espíritos que a gente conversa o tempo todo no mediúnico, os caras estão sempre acompanhando a gente. Pelo menos eu tenho plena certeza disso. Se brincando assim, o meio espírita brincando, dizem que eles são obsessores, imagina esses caras me ouvindo o tempo todo. É fogo cruzado, né? É obsessão dos dois lados. Eu obsidiando os caras com os meus argumentos e eles tentando ali me desviar para outras coisas, né? Mas enfim, ele finaliza aqui, ó, que todo esse contexto é a razão pelo qual se veem frequentemente homens inteligentes e instruídos pouco avançados moralmente. Ou a gente vê pessoas muito moralizadas com pouquíssima inteligência. E aí, como que a gente vai
criticar esse tipo de coisa, sendo que a gente tem um monte de coisa ainda para balancear. Não dá, né? Fica difícil. E nós praticamente ficamos só no item 7, em meia hora, tá? O 8 é rapidinho. Então, a partir disso a gente vai ver que a encarnação é necessária ao duplo progresso, né? O moral e o intelectual. Do espírito ao progresso intelectual, pela atividade que está obrigado a desdobrar pelo trabalho, que já é algo que nós conversamos. E ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros, a vida social é a... Oh, não come os pontos não? Come os pontos não? É obrigado a desdobrar no trabalho ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades, a bondade e maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por objetivo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria nem vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele se anula do bem. Então, não adianta a gente falar que vai mudar para o meio do mato, né? Porque lá a gente só vai viver a nossa vida. A gente vai se alimentar, vai fazer tudo que tem que fazer, mas a gente não tem espelho para exercitar se nós conquistamos, né, o controle sobre um vício nosso ou se nós estamos melhores realmente em questão moral. Não, isso. Os ermitões são realmente um exemplo bem claro disso, né? A pessoa fala, eu vou me espiritualizar, eu vou lá pro Tibete, me internar lá num templo qualquer que seja lá. Ótimo, ele vai ficar lá estudando, vai ficar, sei lá, rezando, orando, entonando mantra, né? Mas se ele não tiver esse contato, como é que vai fazer? Não vai, né? Então não adianta reclamar se o Luiz estava brigando com você antes de vir pra cá, não. Não adianta não. E tá exercitando, né? Todos nós, o dia todo estamos fazendo isso, não tem muito outra coisa. Difícil é realmente entender. Aí quer esse perfil, todo mundo sabe como que ela é. Aí ele mexe, ela fala, não, faz isso não. Aí eu falo, não, deixa a pessoa fazer o que ela quer, se ela quer fazer. Tipo, ela sugeria que a pessoa precisava procurar alguma ajuda. Aí a pessoa, então vou fazer não sei o quê. Não, isso você não faz não. Aí eu lembrei quando você falou, se você ficar muito assim, você acaba virando um obsidiador encarnado. É. Fica um problema. E vira mesmo. Porque Não, você porque a acha. pessoa já